Texto. Provérbios capítulo de número 25, versículo de número 28, diz assim: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós pedimos a Tua direção, o Teu cuidado, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós nos rendemos diante de Ti e pedimos, Pai, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração. Nós queremos cada vez mais viver a realidade de um crescimento, de um avanço, de um aprendizado. Nós queremos, ó Pai, cada vez mais sermos lapidados, trabalhados. Nós queremos melhorar, avançar, amadurecer. Nos ensina por intermédio da Tua palavra e pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, para o louvor da Tua glória hoje e para sempre. Amém. Há uma realidade muito abençoada quando nós pensamos sobre esse texto. Você vai mudando para mim aí, mano? Que eu estou sem a mudança. E o tema de hoje é: o maior desafio é controlar a si mesmo. Às vezes olhamos vários desafios ao nosso redor, várias dificuldades. A galera vem de um retiro tão abençoado aí, e amanhã tem aula às 7 horas da manhã. E vai, né? Lá em casa, antes dos meninos saírem para o retiro, eu disse: olha, eu não vou controlar a hora que vocês vão dormir no retiro. Isso é com vocês e com a liderança do retiro. Eu não vou saber que hora que vocês vão acordar. Isso é com vocês e com a liderança do retiro. Mas eu quero dizer para vocês que na segunda, 6:30 da manhã, vocês estarão de pé para estar na escola às 7 horas. E eles disseram: pai, o senhor sabe que o retiro é altamente cansativo. Eu sei, mas a responsabilidade é inegociável. A realidade, muito obrigado, meu amado. Rapaz, tomou banho rápido, mudou de roupa, parabéns, hein? Hein, você está igual aquele, o Superman, né? Que estava assim com aquele ocrinho assim, de repente acontece um problema, o cara muda a roupa. Olha, o rapaz está rápido, hein? Ei, Tainá, está fazendo um belo trabalho, parabéns, que Deus te abençoe e continue te usando. Quando nós olhamos para essa temática, essa unidade, saber que o nosso maior desafio é controlar a nós mesmos. E como eu estava dizendo, às vezes nós queremos negociar as responsabilidades. E às vezes nós queremos trazer como justificativa para a negociação de uma responsabilidade ou de um princípio, uma realidade de cansaço, uma realidade de carga, uma realidade de dificuldade. Essa realidade, ela não pode substituir a postura das responsabilidades. A responsabilidade precisa estar em primeiro lugar. Fala. Já está aqui comigo. Vai trocar? Thank you, muito obrigado. Então eu peço a você que analise alguma coisa e imagine comigo. Imagine como Deus olha para nós quando nós perdemos completamente o controle das nossas emoções. Como Deus olha para nós quando nós, por causa de uma ira, de uma situação inesperada, uma expectativa frustrada, às vezes quebramos um celular. Às vezes por causa de uma dificuldade, de uma luta ou de um problema, falamos sem pensar e falamos de uma forma que gera feridas. Quantas das vezes, movidos por um ambiente, por um momento, por uma situação, gritamos dentro de casa, quando tudo poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila. Sabe, quantas das vezes nossas palavras estão destruindo corações, casamentos,
unidade de pais para com filhos, relacionamento de unidade de igreja, trabalho. Sabe, quantas vezes nós perdemos a realidade de nos controlar ou viver a realidade desse controle de si mesmo, esse autocontrole, porque deixamos que as nossas emoções, a nossa impulsividade, fale muito mais alto. O desafio de pastorear um povo e uma igreja é muito diferente de alguém só que vive a realidade de pregar em igrejas. Quando você prega numa igreja e prega em outra igreja, você tem a realidade de poder trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento, uma palavra às vezes de fé, de alegria. Quando você pastoreia um povo, você tem a responsabilidade de estar com esse povo. Não é estar com esse povo somente num domingo, mas é estar com eles todos os domingos. É estar com esse povo um dia no mês, é estar com esse povo na semana, nos seus desafios, na sua caminhada, aconselhando, cuidando. E o nosso maior desejo não é só que você saia daqui com uma palavra no seu coração. Não é só que você decore mais um versículo da Bíblia. Não é só que você entenda mais um salmo. O nosso desejo como pastor é ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento. É ver com que você olhe para a palavra de Deus e faça um autoexame e reconheça através da ação do Espírito Santo no seu coração, por meio da palavra que está sendo pregada, aonde você precisa se posicionar. Em áreas da sua vida que estão sendo controladas pela sua emoção, pelos seus desejos, pela sua vontade, e que precisam ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. É a realidade e o desejo como pastor de ver a sua vida e a sua casa refletir a realidade de alguém que está vivendo uma vida sobre o governo de Deus. Aonde não é as suas emoções que comandam, não é os seus desejos que comandam, não é as suas dificuldades e as lutas que norteiam as suas atitudes, o seu proceder, a sua caminhada e o seu falar. E a sua família vai sendo impactada, bombardeada, ferida, porque você está vivendo momentos difíceis. Não! É que a sua vida seja um instrumento de Deus, aonde o Senhor vai ajustando, alinhando, crescendo e avançando, e por onde você passar, e principalmente dentro da sua casa, a sua família seja impactada por ver Deus na sua vida, mudando, transformando, restaurando e moldando para a glória de Deus. Nós como pastores não queremos só que você tenha um contato gospel. Você veio para o culto, que unção, ai que louvor maravilhoso, ai que dinâmica preciosa, que legal. Não, nós queremos que você tenha uma adoração pela razão. Eu preciso compreender a palavra, ela precisa impactar a minha vida, e eu preciso me posicionar a viver de acordo com o que a palavra de Deus me orienta. E nesse cuidado, nesse zelo, nesse amor, essa realidade do cuidado de Deus reflete isso. Porque Deus nos ama, Ele nos corrige. Porque Deus nos ama, Ele nos traz para perto. Porque Deus nos ama, Ele mostra as nossas fragilidades. Porque Deus nos ama, Ele nos ajuda a corrigir, a ajustar, para que nós possamos entender o propósito, a graça e a direção de Deus. Entenda uma coisa, que nós não fomos chamados, resgatados, libertos, salvos, somente para trabalhar e construir uma vida financeira. Não fomos só salvos, libertos, restaurados, transformados, impactados pelo amor de Deus, só para viver uma história nessa terra, relacionar com pessoas e morreu e acabou. Não é por isso. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui como cidadãos do céu. Nós representamos o reino de Deus nessa terra. Nós precisamos proclamar o reino de Deus, anunciar as grandezas de Deus.
E eu não quero, como pastor, que você seja alguém que tenha uma boa oratória, que fale muito bem de Jesus, que conheça muito bem os versículos da palavra. Eu não quero só isso. Eu quero que você, na sua caminhada de vida, no seu falar, no seu proceder, nas suas ações, no relacionar com o outro, a pessoa, por relacionar com você, consiga ver Jesus em você. É a realidade de alguém que não conhece Jesus só no seu cognitivo. Não é só aquele que conhece o versículo da Bíblia, mas é aquele que busca viver uma vida que condiz com a palavra de Deus. Então, como seu pastor, nessa noite eu não quero puxar sua orelha. Como seu pastor e amando você, eu quero trazer para você um sinal de alerta. Porque Deus te ama de uma forma tão grandiosa, e essa realidade do amor de Deus não quer que nós venhamos viver uma realidade de vida na mesmice, pensando que a nossa realidade do encontro com Deus já é suficiente. Não, a realidade do encontro com Deus é o primeiro passo, mas a realidade das mudanças, do conhecer a verdade e ser transformado por ela, isso é essencial na nossa vida. É a realidade de uma caminhada, e eu quero dizer que eu amo muito a cada um de vocês. E da mesma forma que essa palavra é ministrada ao seu coração, é algo que Deus ministrou ao meu coração. Sabe, nós precisamos ter alguns cuidados que são extremamente necessários, que Salomão está descrevendo nesse texto. Você passa para... Satanás vai montar mesas, Satanás vai querer te direcionar e apresentar para você um caminho de destruição. Um caminho que muitas das vezes parece bom, mas o destino de morte. Mas entenda uma coisa, quem escolhe obedecer, quem escolhe caminhar na presença de Deus, quem escolhe dar ouvidos a Satanás, quem escolhe somos nós. E o problema é que muitas das vezes nós estamos jogando sempre a culpa do outro. E essa realidade nos impede de reconhecer as nossas falhas. E é chamada a 1 Coríntios capítulo 11, o versículo da ceia do Senhor, a realidade do texto do versículo 28 que diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Não é eu, pastor, que vou te examinar. É você que precisa ser examinado. Mas examinar por que parâmetro? Pelo seu parâmetro de justiça? Pelo seu parâmetro do que é certo ou errado? Não, um autoexame pelo parâmetro da palavra de Deus. E por isso eu quero que você preste bem atenção, porque o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração, ministrou nessa manhã, foi uma bênção, e eu creio que Deus falará ao seu coração nessa noite, e o meu desejo é que essa palavra seja internalizada por você, e você possa viver esse cuidado sempre. Olha essa realidade do texto de Provérbios, capítulo de número 25, versículo 28. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha essa realidade de entender que hoje nós não vamos falar sobre controlar pessoas, nós não vamos falar sobre controlar circunstâncias, mas nós vamos falar sobre a nossa postura de controle, de viver a realidade do fruto do Espírito em nós, essa realidade de saber que existe um domínio próprio, a realidade de reconhecer o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E quando Salomão está escrevendo esse texto de Provérbios 25, ele está causando um alto impacto nas pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque para as pessoas desse tempo, a muralha era algo importantíssimo. Por quê, pastor? Porque essa realidade da muralha estava evidenciando a segurança da cidade. Uma cidade onde os muros estão caídos, está declarando que essa cidade está insegura, que ela está frágil, que ela está pronta para ser atacada pelos seus inimigos, que ela não tem segurança.
Por isso que quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que nas muralhas, elas eram não só grandes e extensas, altas, mas elas também eram de largura. Nós vamos ver que tinham casas construídas em cima das muralhas. Esse é o ambiente de segurança, de cuidado. Esse é o ambiente onde as pessoas podiam dizer: a minha cidade é segura. Por que a cidade é segura? Mas a cidade é segura porque ela tinha muralhas fortes. É dentro desse contexto que Neemias está vivendo a realidade de estar no palácio, de ser copeiro do rei, mas o seu coração está voltado para Jerusalém. E a Bíblia diz que os seus irmãos vêm e Anani chega e ele pergunta: como está o povo que voltou do cativeiro? E aí ele olha para ele e diz: os muros estão caídos, as portas estão queimadas. E a Bíblia diz que essa palavra trouxe o impacto, que ele diz: então eu sentei e eu chorei, e chorei por dias. Há um impacto dessa informação. Aonde está a segurança? Aonde está a estrutura? Com que base agora nós vamos ver Israel se levantando e vivendo um novo tempo? Essa é a realidade de muitas famílias. Aparentemente no Instagram, no Facebook, no dia a dia, parece a coisa mais linda do mundo. Bem arrumado, bem ajustado, com tom sobre tom, muito lindo. Mas às vezes, dentro da realidade do lar, estão totalmente despedaçados, feridos, machucados. Porque há uma realidade no mundo de hoje, que o seu problema sempre será o outro. Se você tem um problema no trabalho, nunca é você, é o seu chefe, é o seu amigo, é a competição, é a dificuldade, é a luta, é a economia, é tudo lá. Mas você não, você que não se dedica, você que não se empenha, você que não faz um curso de atualização, você que não busca vender mais, você não, tudo isso não. Agora os outros são o problema da sua existência. É assim dentro da família. O problema é da mulher, o problema é do marido, o problema é do filho, o problema é da TV, o problema é da internet, o problema é de tudo ao seu redor. Nunca o problema é seu. É assim dentro da igreja. O problema é do ministério de recepção, de adolescente, de jovem. O problema é com o pastor, o problema é com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, mas nunca é com você. Essa é a realidade da centralidade de ouvir Jesus. O apóstolo Paulo está nos chamando a essa realidade de dizer assim: ei, presta atenção uma coisa, examine-se, pois o homem, é você que tem que fazer um autoexame. O que Salomão está dizendo aqui em Provérbios 25, o versículo 28, ele está dizendo: como uma cidade com os muros derrubados, é assim quem não sabe dominar-se. Está dizendo a pessoa que não domina suas emoções, as pessoas que vivem uma realidade de vida aonde tudo pode, aonde ela não liga para nada disso, aonde ela não tem preocupações claras sobre as suas emoções, sobre os seus anseios, sobre os seus desejos, ou sobre a sua postura, se glorifica ou se não glorifica a Deus. Essa é uma pessoa como uma cidade com os muros derrubados. Essa é uma pessoa que está aberta para ser afligida pelo inimigo. Olha o que diz, o primeiro ponto da mensagem que eu quero partilhar com você: nós precisamos dominar sobre os nossos pensamentos. Toca na sua mente e diz assim: eu preciso ter domínio sobre os meus pensamentos. Sabe, a realidade de uma tragédia não começa no ato, começa no pensamento. Nós estamos vivendo uma realidade de um tempo de inúmeras informações. É informação de todo quanto é lado, de tudo que você quiser. Se for informação de política, você tem de trás para frente, de frente para trás, de tudo que você quiser. Se for informação criminal, você tem de todo tipo que você quiser. Se for é informação de todo jeito. Informações reais, informações inventadas, informação de todo jeito. Nós temos informação de mães que têm seus filhos e jogam no lixo. Nós temos informações de esposa que matam seus maridos e colocam dentro de uma mala. Nós temos informação de todo jeito, mas o ato não aconteceu na informação final. O ato aconteceu num pensamento casual. Foi uma briga, que o primeiro pensamento foi o divórcio. Foi uma discussão, que o primeiro pensamento foi: se eu pegar essa faca,
Foi num problema no trabalho que o primeiro pensamento é desistir. Foi num problema com outra pessoa, com outro amigo, que o primeiro pensamento foi: se eu tivesse uma arma aqui, eu não ia levar essa ofensa para casa. E às vezes não cuidamos daquilo que pensamos, ou daquilo que tem alimentado os nossos pensamentos, e estamos vivendo a consequência do pensamento que gerou um impulso, do impulso que gerou um desejo, do desejo que gerou uma ação, e essa ação gerou uma consequência. É a realidade de podermos ver vários quadros de pessoas que estão sendo presas e disseram: não, mas eu não pensei que seria assim. Eu queria resolver o problema. Não, mas um dia passou pelo pensamento. Sabe, a realidade daquilo que a gente vive, ela é fruto de um pensamento que foi nascendo dentro de nós. Que nós tomamos o controle daquilo e norteamos esse pensamento, ou que nós deixamos ele fluir. Virar uma mágoa, virar uma angústia, virar um desejo, virar uma atitude. É a briga conjugal, que a primeira opção é o divórcio, é o sai de casa, é você não serve para a minha vida, eu posso viver sem você. É o filho que briga com o pai e pensa que a primeira solução é deixar a casa. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos para que eu possa fugir daqui e sair daqui e viver a minha vida. Como se fosse fácil pagar um aluguel, uma água, uma luz. Como se fosse fácil ter o tênis que você tem. Na vida que você tem é fácil, o teu tênis, a calça, a camisa, não é você que paga. Mas parece que tudo é tão fácil, porque a primeira realidade de um problema, o afastamento é a solução. Mas será que diante do primeiro problema, será que a mudança necessária, ao invés de estar no outro, não está em nós? Sabe o que eu aprendo com a palavra, e por isso que eu quero que vocês fiquem com a palavra? Obrigado, Tainá. É 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Olha o que diz: levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo Jesus. Olha a realidade do cuidado de Deus. Vem aqui, Lucas. Corre para cá, Lucas. Você que ficou até 5 horas da manhã brincando com os meninos. Vem para cá, Joaquim, que ficou junto com o Lucas também até 5 horas da manhã. Vem para cá, Estênio, que ficou também até 5 horas da manhã. Amanhã vocês vão tudo para a aula. Queria ter uma câmera para ver vocês indo para a aula amanhã. Fica aqui. Presta atenção nisso. Está o Joaquim. Esse Joaquim é a pessoa, é o ser. O Stênio é o pensamento. Lucas vai fazer o papel de Cristo. Fica posicionado, igual Jesus. Assim, rapaz. Cadê a coroa que estava aqui? Aqui. Olha como que Deus providencia tudo. Fica aqui. Olha o que Deus está mandando fazer. Joaquim está aqui, passando suas lutas, suas dificuldades, em todo lugar que ele vai, na escola, na igreja, na casa e tudo. Suas dúvidas. O que a Bíblia está mandando dizer? Surgiu um pensamento. A Bíblia, o que tem que fazer com esse pensamento? Pensar sobre ele, analisar ele, avaliar ele, nutrir ele, deixar desejo para o coração? Olha o que a Bíblia manda fazer. Pega a mão dele como se fosse prender ele. Prende ele. Você não, você prende o pensamento. Isso que não pode acontecer. Você ser preso pelo pensamento. O que a Bíblia está dizendo? Levando cativo. Irmão, não está dizendo que vai ser fácil. Sabe o que está dizendo? Se você não tomar cuidado, não amarrar ele, não segurar ele, não prestar atenção no pensamento que está vindo sobre você, ele vai dominar você. Ele está dizendo: você precisa levar cativo esse pensamento, porque pode ser um pensamento destrutivo, porque pode ser um pensamento que acabe com a sua história, porque pode ser um pensamento que traga ações e consequências terríveis. Ele está dizendo: leve cativo todo o seu pensamento à obediência a Cristo.
Ele está dizendo, o pensamento que vem sobre você, você precisa levar a Cristo. E como que eu levo a Cristo? Avaliando por meio da palavra. Essa é a vontade de Deus para Joaquim. Esse é o propósito de Deus como filho de Deus. Esse é o propósito de Deus como Joaquim, discípulo de Jesus. É esse um pensamento que fundamenta e norteia a vida que Deus preparou para ele. O que é isso, pastor? Como é que eu sei o que Deus preparou para mim? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis e proclameis a grandeza de Deus. Vocês são embaixadores por Cristo, como se Deus por vocês proclamasse essa realidade de ter uma identidade. Isso tem a ver com a sua identidade? Não tem. Então só deixa fora. Eu não quero. Mas vem para cá, vem para cá, vem para cá. Veio outro pensamento. O que eu tenho que fazer? Todo pensamento leva o cativo. Poxa, esse pensamento tem tudo a ver com o que Deus tem para a minha vida. Abraça ele. Deixa esse pensamento dominar você. Tem a ver com o propósito de Deus, para a graça de Deus, cuidar de igreja. Abraça ele, gente. Aplaude ele, gente. Viu? Eu também estou cansado. Pode sentar lá, porque daí agora eles mantêm ele acordado. Eu preciso que vocês mantenham eu acordado também, gente. Preguei ontem à noite, estou aqui desde manhã, dirigimos 2 horas para ir, 2 horas para voltar, estamos aqui. Tem hora que o pensamento quer sair fora. Mas olha o que diz a Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8, não volta, Tainá, por favor. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso... É fácil? Pega o carro aqui e vai dar uma volta. Pega o seu carro aqui e vai dar uma volta. Mendonça. Chega ali, tem um cara de uma outra escola que não sabe se vai ou se volta. Tem que chegar no culto. O que ocupa o seu pensamento? Para que ele saiu? Para que ele está aí? Por que não vai logo? Deus me livre. Faz alguém te passar raiva. A Bíblia está dizendo de um autoexame sempre. De entender que você é a imagem de Cristo Jesus. Entender que você é filho amado desse Deus poderoso. Que Deus tem um propósito para a sua vida. Que você não pode deixar que os seus pensamentos, às vezes de forma ruim, venham governar a sua vida. Porque Deus tem um propósito e uma direção para você. Essa realidade, dizer, Senhor, me ajuda a viver essa realidade de nutrir bons pensamentos. E quando o juiz vier, que eu possa pedir que vá embora. Não recebo, não é para mim. Isso é a realidade de dominar. Não é que você não vai ter pensamentos ruins, terá. Não é que você não vai ter desafios, terá. Não é que você não vai ter dificuldades, terá. Mas essa realidade não pode dominar você. Agora eu estou doente. Não, meu Deus, todo mundo está doente. Sabe aquela pessoa que não pode ouvir que o outro está doente? O outro fala, estou com uma doença, a doença é assim. O médico falou que é terminal. Aí ele já pergunta assim, o que causa essa doença? Aí depois ele fala assim, quais que são, aí, para mim saber como que acontece, qual o diagnóstico, quais são os sintomas. Aí ele fala, dor de cabeça. Ele falou, eu sinto. Palpitação, sinto. O joelho trêmulo, ele falou, não sentia, estou sentindo agora. Vou morrer também. Estou com essa dor. Aí ele vai no profissional do chat ou do Google e vai dizer, como faço para combater essa enfermidade? Porque ele já se condenou, se matou. Sabe essa realidade? Essa é a realidade que a gente vive. Mas nós não olhamos o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas a cada dia, nos livrando, nos restaurando e nos conduzindo a uma vida de intimidade com Deus. Olha que Isaías 26:3 diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Está falando de Deus. Deus é quem conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque Ele confia em ti. Qual que é o problema? O problema é que a galera não tem propósito. Está vivendo uma vida solta, sem direção. Qual o propósito para a sua vida esse ano? Quais são os projetos que você vai alcançar esse ano? Para onde você quer ir ano que vem? Quais são os sonhos para a sua família esse ano? Essa é a realidade do que nós estamos vivendo aqui. Ninguém está dizendo aqui que porque você está declarando essa declaração de fé, uma passagem aérea vai cair na sua mão.
Ninguém está dizendo aqui que alguém vai chegar aqui, pode acontecer que aconteça, pode ser que aconteça, mas ninguém está dizendo que alguém vai chegar para você e falar assim: ô Lucas e Juliette, preparei uma viagem para vocês de 4 dias nesse hotel, está tudo pago. Não é isso que nós estamos falando. Receio. Mas nós estamos dizendo que se há um desejo, se há uma vontade, há também uma preparação. Há uma preparação. Há uma disposição de viver os sonhos de Deus, então há uma preparação, há uma realidade de cuidado, de zelo, há um posicionamento. Eu pergunto: que tipo de pensamentos tem dominado a sua mente? Pensamentos de morte servindo ao Deus da vida? Pensamentos de solidão servindo o Deus da comunhão? Pensamentos de isolamento, servindo ao Deus que te fez parte de uma família, que te resgatou do império das trevas, te colocou no reino do amor dele e te deu uma família para você pertencer. São pensamentos que não estão em conexão com o propósito, a direção e o cuidado de Deus para a sua vida. São pensamentos que não estão conectados ao caráter de Deus. E é a realidade de dizer: Senhor, eu não aceito esses pensamentos, eles não norteiam a minha vida, eles não descerão para o meu coração. Nós vamos viver os sonhos e os projetos de Deus. Semana passada a irmã Neidia está aqui presente. Teve a oração aqui, 5 horas, está aqui no culto aí, irmã Neidia aí. Ela é pequenininha, mas vocês conseguem ver ela ali, né, irmã Neidia? A evangelista Francis perguntou: alguém tem um pedido especial de oração? Ela levantou, suave e plena: eu tenho um pedido de oração. Todo mundo ficou de boa, sem chorar, sem nada. Identificou aqui um negocinho no meu ouvido. O médico achou estranho, fez uma biópsia. Estou com câncer no ouvido. Vou ter que operar, vou ter que passar no tratamento, e estou em paz em Deus. E Senhor vai fazer o melhor para a minha vida. Não falta um culto, não falta uma oração. Está vivendo a vida dela normal, esperando em Deus, esperando o dia da cirurgia, esperando tudo e confiante no Senhor. Não é uma opção, é a nossa única opção. Confiar em Deus. Tem gente que está perto de você, vivendo uma paz que você não consegue viver, porque decidiu confiar no Deus da paz. Porque está dizendo que Deus não é a sua última opção. Deus sempre foi sua primeira opção. Mas para ela falar isso, precisa primeiro dominar a mente. Quando se fala de câncer, fala do quê? Quando se fala de câncer, fala de quê? Morte. Mas quando se fala de uma vida em Deus, fala do quê? E quando eu conheço o dono da vida, qualquer realidade que a morte queira apresentar para mim, Ele é superior a isso. Essa é a realidade que precisa dominar os nossos pensamentos. 2, Tainá, coloca para mim. Nós precisamos viver a realidade. Se dominamos o pensamento, dominamos os impulsos. Não é eu pensei, mas eu agi. Mas eu agi, foi por impulso. Aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Mas o que diz a palavra? Olha o que diz a palavra. Próximo, Tainá, obrigado, por favor. Provérbios capítulo de número 29, versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Ei, não é o outro que tem que te trazer paz. É Deus que já te trouxe a paz. Eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu te dou. Eu não te dou como o mundo a dá. Você já está repleto da paz, porque o Espírito da paz habita em você. Agora há uma realidade de querer que o outro traga para mim um ambiente de paz. Ei, domina esse sentimento. E como eu domino? Declare, profetize, se posicione. Viva essa realidade. O Deus da paz, esse Deus que cuida de mim, é o Deus que muda a minha realidade. Caminhe na palavra, venha para a oração, desperte em unidade com Deus. Não deixe que esse ambiente de trevas domine a sua vida. Você é luz desse mundo e sal dessa terra. A realidade do cuidar de Deus, quem nós somos?
Olha o que diz a palavra em Eclesiastes 7:9: não te apresse em irar-te, porque a ira repousa no coração dos tolos. Toca em quem da sua lado e diga assim: você não tem nada de tolo, você é sábio. A realidade de tolices, às vezes fazemos tolices, mas não fala da nossa identidade, porque falta domínio do sentimento, da impulsividade, da realidade, do cuidado de Deus. Olha isso, irmãos, olha Tiago capítulo 1, versículo de número 20, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pastor, mas eu me irei, e eu agi mesmo, eu fui impulsivo, mas o senhor não sabe o que ele fez. O que ele fez? O que ele fez que pode comparar com aquilo que você já fez contra o seu Senhor? E o seu Senhor te perdoou, te amou, te resgatou, te libertou, sarou, continua perdoando você. O que ele fez? Que tem fundamentação tão forte, que pode ser substituído por aquilo que Deus fez na sua vida. Porque se você tem uma identidade em Cristo Jesus, o que o outro faz não muda a sua história. Um tempo atrás alguém me perguntou, eu falei isso de manhã, alguém me perguntou assim: pastor, como é que o senhor faz? Porque a gente já ajudou tantas pessoas aqui, a igreja já abençoou tantas pessoas, e como nós podemos viver essa realidade de alegria, de cuidado, mas às vezes tantas pessoas que foram ajudadas, elas saíram. E eu falei: o que tem a ver com isso? Mas como é que o senhor lida com isso? Porque a igreja continua abençoando pessoas. Eu falei: porque não tem nada a ver com o Tiago. Porque o dia que tem a ver com o que o Tiago faz é um problema, mas o dia que tem a ver com o que Deus faz, por intermédio do Tiago, do João, do Ítalo, do Daniel, o que Deus faz, Ele continua fazendo. Quando nós decidimos expressar o caráter de Deus, não importa a semente que o outro está plantando, importa a semente que eu estou plantando. Que compromisso você tem? Com a semente do outro ou com a sua semente? Porque tem gente, irmãos, que está experimentando uma colheita terrível por sementes que plantaram. E essa pessoa parece que não desperta e não acorda. Deus nos chama à realidade de preocupar com o que nós estamos plantando. Esse é o problema de ficar vendo a vida dos outros. O que o outro está fazendo, o ministério do outro, o trabalho do outro, a vida do outro, a família do outro, aonde o outro foi, e esquecemos de cuidar da nossa vida. O que nós estamos fazendo dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso vai de encontro à realidade do que nós vamos colher. Nós não vamos colher bênção olhando para a vida do outro. Nós vamos colher aquilo que Deus tem para nós a partir da obediência que nós temos ao caminho que Deus tem para a nossa vida. E às vezes vai ser caminho de renúncia, às vezes vai ser caminho de entrega, às vezes nós teremos grandes desafios a serem enfrentados. Mas às vezes a gente não quer isso. Quantas vezes você já tomou uma decisão impulsiva e depois se arrependeu? Quantas vezes? Sabe, irmãos, presta atenção que o impulso hoje, sem sabedoria, pode ser o arrependimento de amanhã. Pensar antes de agir pode trazer para você o evitar tragédias. Pensar antes de agir. Sabe, eu olho para a pessoa de Moisés. Moisés está na presença de Deus. Moisés está experimentando o cuidado de Deus. Moisés está vivendo um tempo glorioso ali no Monte Sinai. Um tempo glorioso da graça de Deus. Deus prepara 2 tábuas. Ele está ali feliz, celebrante. Ele desce para apresentar ao povo o que Deus trouxe para eles. As leis estão apresentadas. E quando ele vê, o povo estava adorando a outro Deus. O povo tinha feito um bezerro de ouro. O povo não reconhecia o Deus que mandou 10 pragas, o Deus que os sustentou no deserto, o Deus que cuidava deles. O povo estava adorando outros deuses. Impulsividade de Moisés quebrou as tábuas. Deus mandou quebrar? Nós vivemos a realidade muitas das vezes de sermos impulsivos. O Salmo 40 é um problema para muita gente. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor no tempo dEle, na hora dEle, segundo a vontade dEle.
e não tem problema de deixar a gente esperando. E qual o resultado de esperar no Senhor? Ele me tirou de um lamaçal de lodo. Ele colocou os meus pés sobre a rocha. Ele me deu um novo cântico. Mas primeiro eu tive que esperar no Senhor. Mas enquanto eu espero, Satanás apresenta um monte de coisa. Enquanto Jesus está no monte, na presença de Deus, vivendo a realidade do cuidado de Deus, Satanás está dizendo: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Você tem fome, faz aí, não tem problema, se você é o Filho de Deus, colocando em dúvida a identidade. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é uma necessidade momentânea que vai mudar a minha identidade, o meu caráter e a minha adoração a Deus. Sabe que a gente peca numas coisas? Você saiu de casa para vir aqui na igreja fazer o quê? Algumas pessoas têm hora que pensam assim: eu vou assistir um culto. Não, assistir o culto, vai assistir o outro canto. Aqui você veio prestar um culto a Deus. Quando a gente vem prestar um culto a Deus, nós estamos na consciência assim: eu estou saindo da minha casa, eu me arrumei, eu peguei carro, ônibus, Uber, não sei o que, eu peguei moto, eu vim para esse lugar, e junto com a família de Cristo, eu vou adorar ao Senhor. E então a adoração, ela é pessoal. É você que fecha os seus olhos, é você que adora o Senhor, é você que dá glória a Deus, é você que celebra a Ele. Você está prestando um culto a Deus. A realidade de prestar um culto a Deus não tem passividade, tem ação, tem energia, tem vontade, tem desejo, porque é você que está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, dos Deus que te resgatou da morte, mudou a sua identidade, que fez o céu, a terra e o mar, que te deu vida nesse dia, que te deu uma semana e cuidou de você, e no primeiro dia da semana você está prestando um culto a Deus. Qual a qualidade do culto que você presta a Deus? Vai mostrar qual a qualidade de quem Deus é para você. Mas você está esperando que o louvor faça um negócio sobrenatural para você sentir alguma coisa. Quem que te falou que tem que isso? Você está esperando que a evangelista ou alguém vai subir aqui, vai ter uma visão do céu que vai te impactar e você vai começar a sentir alguma coisa. Não, irmão, peraí. Sua adoração não começou agora, não. Sua adoração começou quando você abriu o olho hoje de manhã. E reconheceu que muita gente não abriu, você abriu o olho, e reconheceu que você tem vida, e reconheceu que o fôlego de vida está em você, e reconheceu que nada que você fizesse daria esse direito para você, mas Deus te deu esse privilégio. Reconhecer que durante o dia Deus guardou a sua casa, Deus guardou a sua família, Deus guardou os seus filhos, Deus tem cuidado de você, e você vê esse lugar para agradecer, glorificar, bendizer e exaltar ao Senhor. Tem gente que vem para a igreja e parece que está passeando no shopping. Não, você veio aqui celebrar o Senhor. Aqui é o lugar de adorar, de pular, de dançar, de chorar, de se render ao Senhor, de buscar a direção de Deus, de se lançar diante da presença do Senhor. É esse ambiente. Mas às vezes estamos agindo pelo impulso. Pastor, o senhor não sabe o problema que eu estou vivendo. Pastor, o senhor não sabe a solução que eu tenho que trazer para amanhã. Pastor, o senhor não sabe isso. Às vezes eu estou parado aqui, mas é porque a minha mente está pensando toda coisa. Leve cativo todo o seu pensamento ao Senhor. E a realidade de não prestar culto agora, de não adorar agora, de não se render agora, não vai mudar o problema. Mas a realidade de se entregar totalmente agora, pode ser que no meio de um louvor você ouça a voz de Deus dizendo: filho, é por aqui. Pode ser que no meio da palavra você ouve Deus falando contigo: filho, é nessa realidade que eu quero mudar a sua vida. Pode ser que na fala de uma criança aqui, de um homem, de uma mulher, ou de algum adolescente que falou aqui, você já entenda que é Deus falando ao seu coração e dizendo: filho, eu nunca te abandonei, eu estou com você, eu tenho uma direção para esse projeto, eu estou ciente do que você está vivendo, vai firme, mantenha-se firme, eu estou com você, eu não te abandonei. É a realidade do que nós estamos fazendo. E às vezes estamos vivendo uma vida no automático. E aí a impulsividade toma conta. É Davi que está sendo perseguido. Imagina você. Você luta pelo um rei. Você ganha batalhas por esse rei. Você leva ouros para esse rei. Você ganha territórios para esse rei.
Esse rei começa a ter inveja de você. Esse rei lança uma lança contra você. Esse rei levanta um exército contra você. Você começa a ser perseguido sem ter feito nada. Você honrou, você cuidou, você zelou, você só abençoou esse rei. Mas agora ele começa a perseguir e ele quer te matar. E ele está dizendo para todo mundo que ele quer te matar. E todo mundo sabe que ele quer te matar. E ele colocou o exército na rua para te matar. E ele está te perseguindo. E aí um dia você está correndo desse exército. E você entrou com o seu exército de alguns homens dentro de uma caverna para se esconder. E quem que entra na caverna para descansar? O rei que está correndo atrás de você. Que está falando para todo mundo que vai matar você. O rei que vai deitar para descansar. Quem está no fundo da caverna? Davi e os seus homens. Cuidado com quem fala em nome de Deus, sem a direção de Deus, e trazendo palavra que fogem dos princípios e fundamentos da palavra de Deus. Por isso que Paulo, quando orienta, quando há profecia, que os anciãos da igreja pudessem julgá-las. Julgá-las como? Pela palavra. Olha o que os amigos de Davi vão dizer. O seu Deus colocou o seu inimigo hoje na sua frente. Vai lá dar visão. Acaba com ele. O que Davi faz? Movido pela impulsividade? Não. Movido pelo princípio. Toda autoridade é levantada pelo Senhor, e só o Senhor trata com autoridade. Quem levantou Saul não foram os homens, quem levantou Saul foi Deus. Se Deus um dia quiser me levantar, Ele o fará, e não serei eu um instrumento de desonra para que isso aconteça. Davi corta só um pedaço do manto, para no outro dia de manhã dizer: ó Saul, se eu quisesse ter te matado, e a Bíblia diz que ele se arrepende dessa atitude. Princípios, valores que precisam nortear o nosso coração. Mas às vezes estamos vivendo a realidade de situações desafiadoras. Sabe, um piloto de Fórmula 1 correndo a mais de 300 km por hora, você acha que ele está confiado no capacete que ele usa? Então nós temos um problema, porque o Ayrton Senna, o negócio atravessou o capacete dele. Nós temos um problema, que inúmeros pilotos bateram e o capacete não sustentou. Você acha que eles estão confiados a mais de 300 km por hora? Eles estão confiados na carcaça? Então assiste Fórmula 1, irmão, porque uma batida simples, aquele negócio rebenta tudo, acaba tudo, fica só os ferros. A maioria deles está confiada onde? Nos freios. Os freios estão em ordem? Estão. Então a qualquer momento, aquilo que era 300 pode ser parado. Sabe, essa realidade fala do domínio próprio. Tem hora que você precisa frear a sua alma. Sabe do salmista dizendo: por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Vamos trazer para a juventude aqui. Ei, acorda para a vida. Por que você está com esse sentimento? Por que você está com essas coisas? Para com isso. Galera aqui 15 anos, 16 anos, 17 anos. Ei, tenha calma esse coração seus. Vamos relaxar. Deixa eu te contar um segredo. Essa semana eu vou fazer 42. Vocês vão achar, as meninas, vocês separadas? A parte das meninas está aqui, a outra parte dos meninos está lá. As equipes separadas, né? Meninas, vocês vão gostar de gente muitas vezes. Vocês vão achar gente bonita toda hora. Isso é bom. Porque mostra que vocês estão preservando a sua feminilidade. Vocês têm direito de achar gente feia e gente bonita. Vocês têm direito disso. Vocês não têm direito que essa emoção governe o seu coração. Vocês estão nessa fase. Vocês estão nessa fase. Mas a fase de vocês é construir uma realidade de vida e um caráter que glorifique a Deus. Vocês querem ter um casamento abençoado? Quem quer de vocês, meninas aqui, um esposo abençoado, um homem de Deus que sustente a sua casa, que faça a diferença na sua vida? Pode levantar alto a sua mão. Vocês estão tudo levantando assim, levanta alta.
Deixa eu te perguntar, como é que vocês estão se preparando para esse cara? Porque vocês querem o melhor, mas vocês são o melhor para ele? Porque quem está se preparando para ser um excelente esposo, um cara que governe a sua casa, que sustente a sua família, que dê o melhor para sua esposa, ele vai querer uma esposa também diferencial. Mas vocês estão aproveitando esse momento para viver isso? Para se preparar, para se dedicar, para estudar, viver esse momento de vocês, de estudo, de preparação, de dedicação, de buscar a presença de Deus, de viver essa realidade agora de preparo, para depois vocês desfrutarem do que Deus tem para a vida de vocês. Mas esse mundo quer levar vocês a uma aceleração, a viver uma etapa que não é para esse momento, e aí vai para o seu pensamento, do pensamento gera situações impulsivas vão gerar feridas na alma de vocês. A gurizada aqui, quem não quer casar com uma menina bonita, abençoada, que cuide de vocês, que coce sua costa, que abençoe sua casa, que seja uma líder abençoada ali junto com seu esposo? Quem não quer casar? Os meninos, levanta a mão. Quem quer casar com uma mulher assim? Pode levantar alto. Estão com medo delas olhar? Baixa a mão. Agora olha aqui para mim. Vocês querem o melhor, mas vocês estão se preparando para ser o melhor? Deus está dando o privilégio para vocês de estudar, de se dedicar, de se preparar, de fazer a diferença. Nós estamos em uma sociedade onde a inteligência artificial vai acabar com mais de 500 profissões nos próximos 5 anos. Qual tem sido o seu nível de preparação? Qual tem sido a sua busca de fazer o melhor, de ser o melhor, de se dedicar à intimidade com Deus, à busca com Deus e viver o melhor tempo agora de preparação, de capacitação, para que o seu futuro seja abençoado, para que você possa se zelar, cuidar e fazer o seu melhor para com essa esposa que Deus preparou para você? Nós queremos o melhor, mas muitas das vezes nós não estamos nos preparando para ser o melhor de alguém. Essa realidade é o que faz a diferença. A sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade onde ela quer pular as etapas. É uma sociedade onde nós vivemos, onde as crianças de 15 anos, 14 anos, já tem que ter um relacionamento sexual, já tem que ter toda uma realidade difícil, já tem que ter tudo isso. Não é essa a realidade de Deus para vocês. Quem casa precisa de casa. Quem casa paga água, telefone, comida. Tem um momento da vida. Esse momento não pode ser roubado de vocês. Esse é o momento que o estudo está ali, a oportunidade de aprender uma nova língua está ali, a oportunidade de aprender uma profissão está ali. Tudo está aberto para vocês. Vocês como adolescentes estudando, podem ir para o Canadá, podem ir para os Estados Unidos, pode ganhar uma bolsa na Europa, pode fazer tantas coisas que dentro do ambiente do casamento já será mais desafiador. Então não perca a essência desse tempo, desse momento. Não é porque os outros estão dizendo, não é porque os outros estão vivendo, não é porque os outros estão experimentando. Saiba quem vocês são em Deus. Deus tem um projeto abençoado para a vida de vocês. E para viver um processo abençoado, tem uma trajetória de preparo, de dedicação, de empenho. Sabe, as pessoas dizem hoje, eu penso numa profissão, eu penso em ser médico. Porque qualquer médico hoje, que começa a sua profissão, começa ganhando 20 mil. 20 mil é bom para você, Gabi? É? Então 20 mil está dizendo de passar no vestibular para a medicina. Segundo, 20 mil está falando de estudar 6 anos da sua vida e se dedicar e passar nas provas. Depois de estudar 6 anos, está falando de estudar mais 3 anos dentro do hospital, sendo fiscalizado por um doutor, para depois você pegar um diploma. Então você quer ocupar essa cadeira, esteja disposto a estudar 6, 7, 8, 9 anos, para chegar na primeira etapa. Depois você vai decidir que especialidade você vai ser, para continuar estudando. Mas a gente já quer chegar no 20 mil. Essa é a sociedade dos youtubers. Parece que tudo é fácil. Parece que o carro vem fácil. Parece que o dinheiro vem fácil. Mas também a Polícia Federal vem fácil. Porque a Polícia Federal está entrando na casa desses YouTube tudo. Porque não existe facilidade na terra. Não existe. Quando Deus disse, Ele disse.
você vai precisar plantar para colher. Do fruto do suor do seu trabalho, você vai plantar e vai colher. A realidade é prática, é abençoadora. A realidade do cuidar de Deus é maravilhosa. Mas nós precisamos entender que direção nós estamos indo. Próximo, por favor. Porque muitas das pessoas não entendem isso e não dominam suas palavras. Estão vivendo uma vida onde não controlam a sua língua. Passa para mim, por favor, Tainá. Olha o que diz a palavra em Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Tem hora que a resposta é o silêncio. Por que você ficou em silêncio? Pastor, porque o que eu ia falar não edifica. O que veio na minha mente, eu barrei. Não teve impulso. Eu não falei, porque não ia edificar. Eu repreendi e me calei. Aquele que refreia a sua língua. Por quê, pastor? Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para edificação. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Por que tem hora que você tem que ficar quieto? Porque você precisa falar aquilo que é bom para edificar. Você é um filho de Deus, você é um príncipe, você é uma princesa, você faz parte da família real do céu. Então tem conduta, tem postura, tem posicionamento. Sabe, irmãos, eu vou falar para você, nós nascemos no Brasil, mas tem hora que eu acho bonito esse negócio, da Europa lá, da Espanha e da Inglaterra, eu acho bonito. Aí esses dias um cara falou comigo assim, Tiago, mas o povo sustenta aqueles caras. Não tem problema não, nós sustentamos um monte de cara aí no palácio, tanto quanto, não estava problema não. A família real não se apresenta de qualquer jeito. A família real não senta de qualquer jeito. A família real não se posiciona de qualquer jeito, não se veste de qualquer jeito. A família real não fala de qualquer jeito. A família real representa uma nação. Nós representamos o reino de Deus. E às vezes não estamos preocupados com o que está saindo da nossa boca. Olha o que diz a palavra. Tiago capítulo 6, versículo 6. A língua é fogo, põe em chamas o curso da existência. Cuidado com essa língua sua, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu sou do Mato Grosso. Das maiores áreas de queimadas do Brasil, uma das maiores áreas é lá no Mato Grosso. Por causa do Pantanal, por causa da grande produção de soja, são quilômetros e quilômetros de terras assim. E essas terras são cortadas por pistas de caminhões, de carros, de pessoas que cruzam de uma cidade para outra. Sabe qual que é o maior índice de incêndio? O cigarro que é lançado fora do carro. Primeiro, não devia nem estar fumando. Mas se está, por que não apagou dentro do carro, não deixou ali, não colocou dentro do lixo, para jogar no lugar correto? Não, eu jogo pela janela. Uma pequena faísca. Vai pegar naquela palha. Vai tacar fogo naquele ambiente. Vai gerar um grande prejuízo para os animais, para as pessoas, com a irresponsabilidade de uma pessoa. Uma palavra pode mudar a história de um filho. Uma palavra pode destruir o casamento. Nós temos que escolher, irmãos. Suas palavras estão abençoando ou estão destruindo pessoas? Que direção nós estamos indo? Sabe, irmãos, quem domina a sua língua evita uma destruição. Antigamente, naquela época das batalhas, uma fala fora do lugar podia gerar uma guerra, onde milhões de pessoas morreriam por alguém que falou algo que não era para ser colocado, que gerou no coração de um rei um problema. O povo de Deus está ali, perto de ocupar Canaã, perto de viver a realidade da terra que mana leite e mel. Esse povo está ali, às portas de adentrar, tão feliz, e de repente, Moisés manda 12 espias. A Bíblia diz que esses caras voltaram, que um cacho de uva era 2 homens para carregar. Bom, vai ali no São Sebastião comprar um cacho de uva desse tamanho aqui. Você vê o valor que está. Imagina um cacho que 2 pessoas têm para carregar. Que abundância de que é isso?
Esses caras esqueceram do fruto. Esses caras esqueceram o Deus que mandou 10 pragas. Esses caras esqueceram do Deus que mandava codornizes e mandava alimento para ele todos os dias. Esse povo esqueceu do Deus que mandava o fogo para aquecer a noite e a nuvem para aquecer, para poder protegê-los do dia a dia. Esse povo esqueceu do Deus que fez da pedra sair a água para que eles não morressem de sede. Esse povo esqueceu do Deus que fazia com que as suas roupas não envelhecessem e que elas crescessem conforme eles cresciam. Esse Deus poderoso que guiou, conduziu, guardou esse povo, eles se esqueceram de Deus. Quando 10 homens chegaram dizendo, não tem condição de ocupar a terra tem gigante, a terra tem muralhas, a terra tem estrutura, a terra tem exército, nós vamos morrer. Josué e Caleb chegam e falam assim, gente, presta atenção, se Deus se agradar de nós, esse povo que está lá será como comer um pão. Nós não vamos fazer nada, é Deus que vai fazer por nós. A Bíblia diz que eles não ligaram porque Josué e Caleb falaram. Eles levaram em consideração a fala dos 10. E por causa dos 10, toda aquela geração não entrou na terra prometida. Cuidado, olha para quem está do seu lado e fala assim, cuidado com a sua boca. Irmão, presta atenção nisso aqui. Eu não sei se com o senhor Aristênio aconteceu isso. Eu não sei se com o Tony aconteceu isso. Eu não sei se com o José, com o pastor Ítalo. Eu não sei se com vocês. Comigo aconteceu. Joaquim era pequenininho. Estava na beira da piscina. Eu estava dentro da piscina. A piscina batia mais ou menos aqui. Ele não tinha boia, não tinha nada. Eu sabia nadar, não fez nada. Eu só precisei dizer uma palavra. Pode pular. O que o Joaquim fez? Calculou. Viu a profundidade. Olhou a segurança, o nível, a distância e pulou? Não, ele pulou. Confiou no pai. Fiz isso com o Isaac. Fiz isso com a Estela. Mas fiz com a Estela no lugar errado. Eu fiz isso com a Estela na beira de uma piscina. Mas essa piscina tinha um lugar grande de pular. Num retiro aqui da igreja. E não tinha só a Estela. A Estela, a Laurinha, a Dominique, várias meninas da mesma idade estavam lá, mas elas estavam à paz, brincando ali, com suas boinhas, preparando, mas o Joaquim pulava lá de cima daquele negócio, tchau, e o Isaac, tchau, e o fulano, tchau, e todo mundo, tchau. Estela chegou para mim com aquela voz doce e disse, pai querido, tem um desejo no meu coração. Falei, que desejo, filha? Queria pular daquele lugar. Falei, vai chegar o seu dia. Ela falou assim, mas se o senhor me segurar, podia ser hoje. Olhei para ela. Falei, não custa nada, né? Duvido que ela vai. Nunca mais duvido. Falei para ela, pode. Irmãos, ela não calculou os níveis de segurança. Ela ouviu uma palavra. Estela sai correndo. Sobe as escadas. As meninas que estão brincando satisfeitas aqui começam a olhar para lá. Eu me posiciono no meio da piscina, que não dava muito pé para mim. Falando, calma aí, filha. Vai, filha. Pula. Ela pulou. Ela afundou. Toda a plateia ficou em pânico, esperando. Eu peguei e levantei ela. E ela saiu sorrindo. Criei um problema para os outros pais. Qual que é o nosso problema? A gente não confia. Nós olhamos para as dificuldades, para as lutas e para os problemas e nós pensamos que nós podemos resolver sozinho. Às vezes nós lançamos palavras que ferem, que magoam, que entristecem, que mudam a história das pessoas, mas nós não conseguimos confiar plenamente no Senhor e na direção de um Deus que muda a história e transforma a vida. Sabe por quê, irmãos? Coloca para mim, Tainá. Porque muitas das vezes nós não conseguimos dominar os nossos desejos. Como nós não dominamos a nossa língua, nós não dominamos os nossos desejos. E aí muitas das vezes os nossos anseios, os nossos desejos falam muito mais altos. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor. Próximo, Tainá. Romanos capítulo 8, versículo 13. Se pelo Espírito mortificastes as obras do corpo, vivereis.
Gálatas capítulo 5, versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão. A realidade de reconhecer o cuidado de Deus. Irmãos, quem está no controle da sua vida? É o Espírito de Deus ou é os seus desejos? Será o que fala em primeiro lugar é o seu anseio, é o seu desejo, ou as suas decisões são pautadas no governo de Deus, na graça de Deus e na alegria de pertencer ao seu? O seu desejo vai ser dormir, o seu desejo vai ser descansar, o seu desejo é querer ficar em casa, o seu desejo é viver a realidade só de trazer alegria para a sua satisfação pessoal. O desejo de Deus é de transformar, o desejo de Deus é te lapidar, o desejo de Deus é construir em mim e você uma nova realidade de vida, e isso dá trabalho. Tem dia que você está cansado, você tem que vencer o cansaço e servir ao Senhor. Tem dia que você está sobrecarregado, não, mas é vencer o cansaço e viver para a glória de Deus. Irmão, presta atenção, Sansão tinha um propósito lindo. A Bíblia vai dizer, Sansão tem um projeto maravilhoso e gracioso de Deus. Deus olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para todos ali e diz, eu tenho um projeto lindo para esse homem. Não passa navalha na sua cabeça, não dá para ele bebida forte, ele vai ser um homem usado na minha presença. Mas Sansão decide viver pelos seus desejos. Sansão só tinha alegria de viver na prostituição, enquanto ele podia viver na presença de Deus. Você não vai ver esse texto de Sansão indo para o culto. Sansão vai viver uma frieza espiritual tão grande, porque ele pensava que ele era autossuficiente. Toque quem está do seu lado e fala assim, eu preciso de você. Fala, você precisa de mim. E nós precisamos de Jesus. Fala, nós precisamos desse povo. Nós precisamos desse lugar, nós precisamos dessa palavra. Sansão perdeu total percepção de Deus, que quando seus inimigos vêm contra ele, ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais nele. Não percebeu a ausência do Espírito de Deus, porque ele decidiu ser governado pelos seus desejos carnais. Mas quando você olha para José, você vê uma outra realidade. A mulher de Potifar, presta atenção, irmãos, a mulher do Potifar era uma mulher linda. Por quê, pastor? Porque você está pensando que um cara, que existe o governo, que um cara que era o chefe de toda a guarda do Egito, esse homem escolheu uma mulher feia para andar com ele? O cara podia escolher quem ele quisesse, ele ia trazer um trem feio para ficar do lado dele. Esse cara escolheu uma mulher bonita, mas a mulher dele era sem caráter. A mulher dele cantou a José. José vai olhar para ele e vai dizer, como é que eu poderia fazer isso contra o meu Deus e contra o meu Senhor? José está dizendo, não são os meus desejos que me governam, e principalmente os meus desejos que vão contrário ao propósito daquilo que Deus tem para a minha vida. Ele está dizendo, tudo nessa casa me é permitido. O meu Senhor me deu autorização para cuidar da lavoura, para cuidar dos recursos, para cuidar dos empregados, mas da senhora eu não tenho autorização e nem quero. A Bíblia diz que essa mulher mandou todo mundo embora, preparou o ambiente, agarrou o cara e ele saiu correndo. Tem lugar que você tem força para dizer não, tem lugar que você não pode estar, você tem que sair correndo, porque é um ambiente preparado para te destruir. Essa realidade de sabedoria de Deus. Esse homem estava sendo preparado para ser um governador. Sabe, irmãos, quem não domina os seus desejos, acaba sendo dominado por ele. Quem não domina os seus desejos, acaba sendo. Nós vivemos a realidade de uma vida onde as pessoas não prestam atenção nos seus pensamentos, onde as pessoas não prestam atenção nos seus impulsos, onde as pessoas não prestam atenção nas palavras que são lançadas, e elas estão vivendo a realidade de vida onde filhos não conversam com pais, pais não conversam com filhos, onde não há uma realidade de conexão, de abertura de coração, de transparência, de unidade.
Nós vivemos a realidade de um tempo onde as pessoas só pensam em si mesmas e elas não conseguem ver o benefício que a realidade da intimidade, da unidade, da comunhão gera no meio de nós. Quais são as marcas que esses adolescentes estão trazendo? De unidade, de comunhão, de intimidade com Deus, de amizade, de se sentir parte de um povo, parte de uma igreja, parte de uma equipe, ser participante disso. Depois que esse retiro começou, irmãos, lá em casa a Estela todo dia, quanto que é o das crianças? Sabe o que ela está dizendo para mim? Eu também sou parte desse negócio. Eu quero saber qual que é o meu dia. Isso é importantíssimo. Saber que somos parte de um povo que não fala só da nossa individualidade. Como é bom para os nossos filhos esse ambiente, onde ele não tem a comidinha do papai, a comidinha da mamãe, tem que comer tudo que todo mundo come. Tem a comidinha da Francis, todo mundo vai comer. Eles vão partilhar, eles vão crescer juntos, eles vão ajudando um ao outro. Falta a toalha de um, falta o sabonete do outro, falta o negócio do outro, e eles vão partilhando entre si. No final não sei nem quem secou com essa toalha. Eu trouxe um shampoo novinho, ele acabou. Quem que usou tudo isso? Sabe, essa realidade de viver além da sua bolha, de viver essa unidade, de estarem juntos, de passar o dia todo correndo na areia, de poder tomar banho. Você acha que esses meninos tomaram banho certo esses dias? Você pensa nisso? Correndo o dia todo, saindo da piscina, entrando na areia, da areia para a piscina, no jogo de vôlei, depois corre para a areia, depois joga bola, depois faz percurso, depois faz tudo, termina percurso, 10 horas da noite, eles estão pensando, tomarei um banho agora, digno de mamãe. Eu duvido. Pode ter algum mais Caxias aí. Você acha que eles estavam preocupados em dormir? Se eu estou dizendo que a grande maioria dos homens, 5 horas da manhã, estavam acordados, brincando, partilhando, conversando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse ambiente não é um ambiente de desordem. Esse ambiente é um ambiente onde o mais importante é a comunhão que eles estão gerando. A sua casa é o ambiente da hora de dormir. A sua casa é o ambiente do como ele toma banho. A sua casa é o ambiente onde ele ajusta as coisas. Essa sua casa é o ambiente onde alinha e prepara eles para esse momento. Mas esse é o ambiente da comunhão. Esse é o ambiente de se sentir participante, de estar em unidade, de poder viver essa graça. Esse é o ambiente onde um ri do outro. Aonde um ri da brincadeira do outro, aonde um ri das outras pessoas. Nós estamos vivendo um ambiente aonde as pessoas não podem ter suas próprias opiniões, que são ali, vivem na rede social uma realidade de serem canceladas. Nós vivemos a realidade do tempo do desrespeito. Você não pode ter sua opinião pessoal. Por quê? Porque se não for compactuada com o outro se sente no direito de esculhambar você. Mas nós estamos levando para os adolescentes para um ambiente onde eles podem vestir do que eles quiserem lá. De um personagem bíblico. Mas quando eles colocam a roupa, parece com tudo, menos com um personagem bíblico. Mas valeu a intenção. E fazer esses guris nessa idade, vestir uma roupa e tirar uma foto, é um negócio fantástico. Vocês são imperfeitos, mas vocês são filhos de um Pai perfeito. Vocês são preciosos para Deus. Deus conhece as nossas imperfeições, sabe? Esse ambiente é um ambiente de cultivo disso. Esse ambiente igreja, é esse ambiente. Eu não sei quais são suas lutas, seus desafios, suas dificuldades. Mas eu preciso dizer para você que Deus tem projeto para a sua vida. E que os seus pensamentos e aquilo que você permite tomar o domínio da sua mente vai ser crucial com as decisões, as escolhas e as colheitas que você vai ter. Essa realidade de pensar e de entender o impulso que vai realizar no seu coração. Mas pastor, eu agi pelo impulso. O impulso precisa gerar a identidade do caráter de Cristo em você.
A realidade do zelo de Deus. As palavras que saem da nossa boca precisam ser palavra de bênção, do cuidado de Deus, da graça de Deus e do sobrenatural de Deus. O que foi bom para você, o que você aprendeu, como você cresceu, como você avançou, como foi bom. Se tivesse outra inscrição para um retiro hoje, você iria, Lucas? Hã? Olha aí, na hora. Você iria? Você iria? Você iria? Ué, o negócio foi tão bom assim. Você iria, Nós? Você iria? Já estava lá. Você iria? Você iria? Você iria? Você iria? Você iria? Você concordou com tudo? Você achou que faltou alguma coisa? Lógico, lógico. Não vai concordar com tudo. Tem um monte de não para você. Lógico que faltou alguma coisa, porque se deixar eles ficam brincando até no outro dia. Mas eles querem estar lá de novo. Na vida nós vamos passar por isso. Nem sempre nós vamos concordar com tudo. Isso fala de viver a realidade das diferenças. Nem sempre vai ser conforme a gente pensou, mas vai ser. Viver essa realidade, essa identidade, que desafio. Sabe, irmãos, que coragem, que graça e alegria, que celebração eu tenho pela vida do pastor Ítalo, da missionária Rebeca, do irmão Daniel, da irmã Ariadne, do irmão Tony, tá? Da irmã Wildisvânia, da irmã Paloma, evangelista Francis, irmã Luza. Que coragem desse povo. Cuidar dos meus filhos dá trabalho. Imagina cuidar dos filhos dos outros. Alinhar, ajustar, saber se deitou, se não deitou, se tomou banho, se não tomou. Depois que todo mundo arruma a mala, é cueca para um lado, camisa para o outro, ninguém sabe de quem é. É tantas situações para serem resolvidas. Mas eles não estão lá simplesmente para fazer uma recreação. Eles estão lá para um propósito maior. Gerar no coração dessa galera uma identidade. Vocês são preciosos para Deus, mas são preciosos para essa igreja. Mas essa não é uma identidade para os adolescentes. Essa é uma identidade para todos nós. Mas às vezes o nosso pensamento é de exclusão. Às vezes o nosso impulso é de isolamento. Às vezes as nossas palavras, elas já são do individualismo. E às vezes os nossos desejos, eles não compactuam com o propósito e o desejo de Deus. Com todo amor e graça, eu quero dizer que as suas dificuldades com o pensamento também são as minhas. Sabe, às vezes é difícil. Às vezes o impulso que você tem que lidar com ele também são os meus. Às vezes a palavra e às vezes o silêncio também são as minhas respostas. Porque naquele momento, às vezes de dor ou dificuldade, ou de expectativas frustradas, aquele momento é o momento de calar. Porque as palavras que eu possa falar não vão produzir vida. Mas eu sou um produtor de vida. Às vezes os desejos que vêm no meu coração, eles são desejos que precisam ser calados. E essa palavra não é só para você, essa palavra é para a gente. Que diante da mesa do Cordeiro e do sacrifício de Cristo Jesus, precisamos entender em que direção nós estamos caminhando. Porque nós vamos pegar o pão, nós vamos pegar o cálice, e nós vamos dizer: muito obrigado, Senhor, porque entregastes o teu corpo, entregastes a tua vida, para que eu pudesse ter novidade de vida. E eu pergunto, será que tem sido novidade de vida mesmo? Hoje é uma noite de não viver a realidade da procrastinação, de deixar para depois. Hoje é uma noite de entender que Deus te chamou para um propósito grandioso, poderoso e maravilhoso. Você é representante do reino de Deus nessa terra. A sua postura, o seu comportamento, as suas atitudes precisam refletir a glória de Deus. Eu, como pastor, não quero só que você tenha uma boa fala. Eu não quero só que você saiba falar muito bem de Jesus. Eu quero que a sua vida, sua casa e a sua família seja impactada por aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Eu quero que Deus te abençoe com recurso, com carro, com casa, com tudo isso. Eu quero que você viva o melhor dessa terra. Eu quero que você viaje com a sua família. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero ver vocês bem para a glória de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu estou menos preocupado com aquilo que Deus está fazendo fora, e estou muito mais preocupado com aquilo que Deus está fazendo dentro de você.
A melhor viagem, para o melhor lugar, para o melhor hotel, com um pai insuportável, uma mãe insuportável ou um filho insuportável, será uma viagem terrível. A melhor estrutura de uma casa, em uma casa com janelas, com estrutura de ar, com estrutura de porcelanato, o melhor mesa, a melhor estrutura, aonde não há paz, não adianta de nada. Uma família que tem dinheiro, que tem recurso, que tem tudo, mas vive a realidade do egoísmo, do egocentrismo, que não faz nada por ninguém, e não abençoa ninguém, e não ajuda ninguém, não entendeu o propósito da prosperidade. Prosperidade vai muito além de dinheiro. O que eu quero ver como pastor é a sua casa abençoada, porque a paz do Senhor reina naquele lugar. E deixa eu dizer uma coisa, não é porque o outro mudou, é porque você decidiu mudar. É porque você decidiu de parar de colocar a culpa no marido, na esposa, no filho, no vizinho, no pastor, no irmão, no ministério, no chefe do seu trabalho, no professor, e começou a fazer a sua parte. Como eu posso ser o melhor de Deus no ambiente onde Deus me colocou? Como eu posso ser a luz aonde ilumina a glória de Deus nessa casa? Como eu posso ser o sal da terra, que traz o sabor desse ambiente? Como eu posso fazer a diferença aonde Deus me plantou? É essa a realidade que eu quero que viva. Quero isso. Eu quero que as pessoas vivam a realidade com Lucas e digam assim: Lucas, como é bom estar contigo, cara. Como é bom viver essa realidade. Ô Maria, como é bom estar com você. Sabe aquela realidade que quando todo mundo está ali esperando para sair para algum canto, e de repente chega alguém e todo mundo fala: ainda bem que você veio, ainda bem que você veio. Sabe, a pessoa é diferente, ela muda tudo, não é pelo recurso financeiro, não é pela profissão, não é pelo conhecimento, é por quem ela decidiu ser. Alguém que reflete o amor, a graça e a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a soberania de Deus. Eu vim agora conversando com a Gabi, né? Joaquim dormindo, Sofia dormindo, a Gabi atrás e a gente conversando. Evangelista Francis olhando por todos os lados. A Gabi falou assim: pastor, tem algum posto à frente? Eu falei: tem. Ela falou: eu preciso ir ao banheiro. Aí a avó dela falou assim: não pode segurar? Ela falou: não pode, não tem mais jeito. Falei: calma, sem problema. Gabi foi ao banheiro. Quando ela retornou, ela falou assim: pastor, muito obrigado. Eu falei: Gabi, quer parar quantas vezes? Só me fala. Tenha paciência, sua avó quer chegar, mas nós vamos chegar todo mundo junto. Fica tranquila. A gente conversou, saiu. Como foi bom estar junto, sabe? Mas um respeitando a unidade do outro, os desafios do outro, a pessoa do outro, um ouvindo o outro. Mas nós temos pensamentos diferentes, idades diferentes, escolhas diferentes, momentos diferentes. Mas como nós podemos desfrutar de um ambiente abençoador? Essa igreja é feliz. Sabe por quê? Porque você está aqui. Você é essencial para esse ambiente. Você é parte integrante dessa família. E deixa eu te dizer uma coisa: nós vamos celebrar a ceia. A ceia é para imperfeitos. Jesus chega na ceia e ele tem um Tomé que não acredita. Jesus tem na ceia um Tiago e um João, que são conhecidos como filhos do trovão. Um quer estar à direita e outro quer estar à esquerda. Jesus tem a ceia um Pedro que vai negar Jesus. Jesus tem a ceia um Judas que vai trair Jesus. Jesus não mudou quem ele é porque os outros decidiram desconfiar, não acreditar. Jesus continuou demonstrando seu amor, sua graça e sua misericórdia. Deus nos chamou para fazermos a diferença nessa terra. Por isso precisamos cuidar dos pensamentos que estão vindo sobre a nossa mente. Por isso precisamos cuidar sobre a nossa realidade de sermos impulsivos, sobre os impulsos que querem governar a nossa história, de raiva, de alegria, de desejo, de vontade. Precisamos cuidar com as palavras que saem da nossa boca.
precisamos cuidar dos desejos que querem dar norte à nossa vida e à nossa existência. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. A Bíblia diz que da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 28 diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Senhor, tenha misericórdia de nós. Como nós precisamos de Ti. Necessitamos da Tua direção, necessitamos do Teu cuidado, necessitamos do Teu amor. Quantas das vezes, Pai, nós somos dominados por pensamentos de depressão, de ansiedade, de isolamento, de angústia, oh Pai, de ira. Quantas das vezes queremos dar vazão a pensamentos que geram divisão, confusão, afastamento. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, Senhor. Inunda nossa mente com a Tua palavra, inunda nossa mente, ó Pai, com louvores de adoração ao Senhor. Inunda nossa mente, Deus, com o entendimento de tudo que o Senhor tem para nós. Nós somos filhos amados, nós somos discípulos preciosos, nós somos aqueles que o Senhor resgatou do império das trevas e trouxe para o reino do seu amor. Nós somos Teus filhos. Nos ajuda, Senhor, que a nossa realidade de impulso seja para ajudar, para perdoar, para amar, para construir e não destruir. Pai, trabalha em nosso ser, no íntimo da nossa alma, que a nossa postura reflita a Tua glória, que as palavras que saiam da nossa boca tragam vida, paz e transformação, que haja o filtro da Tua presença, o filtro da edificação, que haja em nós sabedoria da vinda do alto, como o Tiago está dizendo que te falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá gratuitamente, mas não peça duvidando, peça com fé. Senhor, que os nossos desejos sejam controlados pela Tua presença, porque o Senhor nos deu domínio próprio e não um demônio próprio. Domínio próprio é a pessoa do Espírito Santo em nós, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos orienta, que nos corrige, que nos direciona, que nos sustenta, que nos alerta. Nos ajuda, Espírito Santo. Queremos viver para a Tua glória. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nos ajuda a fazer a diferença aonde estivermos plantados. Que a nossa vida, que a nossa história testifique uma vida de intimidade, de busca, de participação, de utilidade no Teu reino, para o louvor da Tua glória, hoje e sempre. Amém. Você que é membro de uma igreja evangélica, você que já é batizado, e você que vai participar conosco da ceia do Senhor, você que está à minha direita, você vai sair do seu lugar e vai vir na minha direita, vai pegar o pão, vai pegar o cálice, vai retornar para o seu lugar, já olhando no olho do irmão que está perto, já cumprimentando o irmão que está perto, já falando com as pessoas que estão ao seu redor, já sorrindo com elas, partilhando com elas, porque a ceia não fala de um momento só pessoal, a ceia fala de uma família que se reúne. Todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, a ceia não é para o indivíduo sozinho, a ceia é para a igreja de Cristo coletiva. Então você faz parte de um corpo, e porque faz parte de um corpo, participa da ceia do corpo de Cristo. Amém? Vamos adorar o Senhor, e você pode vir a esse lugar em nome de Jesus. Leva-me além.
todas as alturas, ouça tua voz, late tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Você pode dizer? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, deu graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, em memória do sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, por amor a mim, você, Ele que pagou o preço que era para mim, para você. Comamos juntos em gratidão e louvor a Deus o pão em nome de Jesus. Comamos, aleluia. Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso sempre que o beberdes em memória de mim. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, esse é um cálice de uma aliança de Deus com você, comigo e com a sua igreja. Acorda, você é fruto de uma aliança de sangue, de entrega
Isso mostra o compromisso de Deus com você e o quanto você é valioso para Deus. Então, se posicione em adorá-lo, em servi-lo e honrá-lo. Troque o cálice aí com 2, 3 pessoas, em nome de Jesus. Eu sou livre! Eu sou livre! Sou livre. Nada além, nada além. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Juntos tomemos o cálice onde você estiver, glorificando a Deus. Tomamos. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo possam ser derramadas sobre as nossas vidas e toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Que possamos ter uma semana guiada, dirigida e conduzida pelo Espírito de Deus. Que haja em nós não a percepção do outro, mas a percepção das nossas ações, das nossas atitudes. E que haja em nós a percepção daquilo que o Espírito de Deus está falando intimamente ao nosso coração. Aonde precisamos viver a realidade de uma mudança, de um posicionamento e de uma novidade de vida. Que venha refletir a glória, a graça e o poder de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus conduza os seus passos, que você possa viver o cuidado de Deus a cada dia dessa semana, para o louvor e a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Você que pode, aplauda e glorifique ao nome